Boa tarde, pessoal. Dando prosseguimento aí à unidade 5, a sequência didática número 5, melhor dizendo, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a China. Os aspectos físicos e gerais na aula de hoje, depois a gente vai ver sobre os aspectos históricos e econômicos. Bom, vamos lá. Introdução. A China possui a maior população do mundo, mais de 1,3 bilhão de habitantes, e a economia mais dinâmica da atualidade. Cresceu acima de 8% no ano de 2000 a 2003 e acima de 10% de 2004 a 2011. É a segunda maior economia do mundo desde 2010, quando passou o Japão. Nós acabamos de estudar Japão e a gente acabou de ver, né, que na década de 90 o Japão passa aí por uma crise econômica e um dos motivos é justamente o crescimento chinês e o crescimento dos tigres asiáticos, tá? Explicados principalmente pela mão de obra barata, e aí esses países passam a atrair indústrias internacionais, tá? Outra explicação é a questão também de pagamento de licença e imposto com custo muito baixo, tá? Aqui nós temos a bandeira da China, né? Representada aí por meio da cor vermelha, símbolo do comunismo, tá? Que a gente vai estudar na aula de semana que vem, que vai ser implantado na China desde 1949. Essa informação eu já havia falado com vocês também, né? Que após a Segunda Guerra Mundial, um dos motivos dos Estados Unidos querer ajudar o Japão é justamente essa proximidade com a China, ou seja, justamente com a proximidade de um país que recém havia instaurado, né, o comunismo. E a gente tem que lembrar também que a gente tinha na época a União Soviética, tudo ali próximo, né? Bom, dados gerais sobre a China. Então a gente vai ter o nome oficial, República Popular da China, o tipo de governo, República Comunista, a capital, Pequim, o presidente Xi Jinping, esse cara aqui, tá? A moeda chinesa, Yuan. A população, como eu já havia falado com vocês, uma população muito grande, tá? E uma densidade demográfica que vai acompanhar esse número muito grande, né? De 146,29 habitantes por quilômetro quadrado. E o índice de desenvolvimento humano bem, né, médio ali para ruim, justamente por isso que a China não é considerada um país desenvolvido. Se a gente olhar aqui, a gente consegue perceber, ó, que o Brasil em 2000, e essa reportagem é de 2019, o Brasil em 79º, e a gente tem aqui, ó, o mais recente aqui, a China em 86º lugar, ok? Bom, continuando, aqui a gente também tem um gráfico que na época mostrou, né, ele foi feito em 2014, essa tabela aqui. Então ele tinha dados de 2012 e 2013 e fez uma projeção até 2019 em relação às maiores economias do mundo. Então a gente tem aqui os Estados Unidos e a China, né? E cada vez mais a China crescendo, tá? E daqui a uns anos podendo ultrapassar aí os Estados Unidos. A China é uma república comunista que visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista. Contudo, são observados no país práticas econômicas de cunho liberal, por muitos considerados capitalista. Então, muita gente fala, né, que isso na verdade é uma farsa. A China fica falando tudo isso, né, mas na verdade o governo ele fica mantendo essa ideia de partido único, né, para manter aquela ideia ali de uma ditadura, e mantém essa ideia de cunho liberal no sentido de ampliar sua economia e crescer cada vez mais. Sobre isso a gente vai estudar mais para frente. Localização. A China está localizada na Ásia, né? Então a gente consegue perceber que a localização próxima, né, ao Japão. Bom, como eu já falei, né, a China é o terceiro maior país do mundo, com mais de 9,6 milhões de quilômetros quadrados. Em razão das grandes dimensões de seu território, abriga diferentes tipos climáticos e paisagens vegetais extremamente diversificadas. Com uma extensa linha de fronteiras continentais, mantém relações de vizinhança com 14 países, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma relação de vizinhança aí com 14 países. Além de uma longa costa voltada para o Oceano Pacífico, onde se situam o Japão e Taiwan, que vai ser a ilha chamada de Ilha Formosa, tá? Logo aqui embaixo, ok? Taiwan aqui,
ok? Por causa do seu grande território, a China tem variados tipos climáticos que originaram paisagens extremamente diferentes, que é o que a gente vai ver aqui hoje. Atualmente, a China concentra cerca de 20% da população mundial, ou seja, é o país com o maior número de habitantes do planeta. Esse número daqui a pouco já vai ser ultrapassado pela Índia. A China é comandada pelo Partido Comunista Chinês, que mantém um sistema político rigoroso com a população. A abertura chinesa para o mercado estrangeiro só começou a partir de 1978, quando o governo reestruturou sua política econômica. Esse assunto aqui também a gente vai tratar na terceira aula sobre a China, que é muito importante, a abertura chinesa para o mercado, né? Então, isso daqui também foi uma surpresa aí para o Japão, né? Porque até então ele não tinha ali essa concorrência, que vai começar na década de 80, crescendo, e na década de 90 vai vir com força. A capital da China é Pequim e seu idioma oficial é o mandarim. As maiores cidades do país são Xangai e Pequim. Regiões da China, vamos lá. Essa região da Manchúria eu já falei com vocês, né? Foi justamente a região aí que o Japão invadiu. Como o Japão não é nada bobo, eles invadiram essa região justamente porque nessa região a gente encontra bacias sedimentares, né? A estrutura geológica é caracterizada por bacias sedimentares. Então eu tenho ali enormes camadas de sedimentos orgânicos que foram soterrados, então formou-se grandes camadas de carvão mineral. E a gente sabe que camadas de carvão mineral que o carvão mineral, né, é muito importante aí para o desenvolvimento industrial por conta da produção de energia, tá? Bom, essa região então está localizada no Nordeste, tá? A posição geográfica em latitudes relativamente elevadas acarreta invernos muito rigorosos, caracterizando um clima temperado, frio e úmido. O território da Manchúria é formado principalmente por extensas planícies e baixos planaltos, quer dizer, além de ser uma região, né, rica em carvão mineral, é uma região de relevo plano, tá? Que favorece aí também a questão da atividade industrial, atividade agrícola, tá? Então, por isso que a gente vai encontrar nessa região aí também bastante plantações, ok? O que vai ser ruim, então, né, dessa região? Já que eu vou ter esses territórios com essas características, as indústrias, né, siderúrgicas, metalúrgicas, que produzem aço e ligas metálicas, acabaram se aproximando dessa região, mas essa região acabou se tornando aí um grande problema ambiental para a China, né? Trouxe, porque essas indústrias ficaram poluindo sem nenhuma preocupação ambiental. Então, essa região aí da Manchúria tem uma poluição ambiental muito grande, tá? Principalmente aí após a década de 90. A região de Xinjiang, que é a região mais ocidental da China, né, marcada aqui como vermelho, é formada por enormes planaltos áridos e pouco povoada. Então, pessoal, aqui a gente já tem uma região em que, apesar de, obviamente, fazer parte do território chinês, é uma região pouco povoada, então é mais um motivo, né? A gente já tem uma região aqui em que meio que a China acaba perdendo, justamente porque o clima ali acaba sendo a temperatura é muito elevada, né? Composto por áreas muito altas também, então dificulta o povoamento, tá? Então a gente vai ter aí uma população mais de nômades, tá? A indústria petroquímica promoveu a construção de gasodutos e oleodutos nos últimos anos, tá? E aí também teve algumas instalações de alguns tipos de indústria mais estratégica, como nuclear, aeronáutica, espacial, justamente por ser uma área que tem uma menor densidade demográfica. No entanto, nos últimos 30 anos, o governo chinês tem permitido a entrada de empresas estrangeiras nessa região para explorar também as jazidas de petróleo e gás. E a gente tem que lembrar, né, que justamente por ser uma região que tem menos povoamento, fica mais fácil para essas indústrias. Uma outra região também é a região do Tibete, tá? Essa região aqui, ela é composta por áreas muito altas, tá? Por isso que o Tibete é chamado de teto do mundo, tá? O Tibete ele foi um território independente entre 1902 e 1950. Então, após, né, a Revolução Comunista
em 1949 o Tibete volta a fazer parte da China, tá? Mas o Tibete, ela é uma região autônoma, tá? Com importante tradição budista. Essa cidade residia o Dalai Lama, que é um líder espiritual aí bem famoso do budismo, tá? E ele foi governador do Tibete de 1940 até seu exílio aí em 1959, tá? Aqui a gente tem a foto do Dalai Lama, tá? O Planalto tibetano está acima dos 4.000 metros e é cercado por montanhas por todos os lados. É um lugar para aventureiros, bem como andarilhos espirituais. Então, é um local também de pouca habitação, tá? Então, aqui algumas imagens aí dos templos. O principal interesse, né? Aí eu volto aqui nessa questão, por que a China voltou com essa área, né? Não aceitou essa questão da região, do território ser independente, né? O principal interesse da China no território tibetano é decorrente da localização geográfica, que é considerada estratégica, pois a província se encontra no continente asiático, no sul e no centro da Ásia, o que facilita o controle da região por parte da China, e a China não quer perder território. E além disso, a gente tem grandes riquezas naturais do Tibete, que são importantes aí para a questão do crescimento industrial, tá? Aqui a gente tem o símbolo do Palácio de Potala, tá? Que é um símbolo tibetano que prima pela sua magnificência e majestosidade. Nestes palácios estão reunidas algumas das maiores obras da história, cultura e arte tibetana, tá? Então, esse daqui, vamos dizer assim, que é o símbolo, né, dessa região do Tibete. Essa região aqui, que é chamada China Oriental ou China do Leste, é a região mais importante. E aqui é onde vai estar a verdadeira China, né? O que a gente vai dizer assim, a grande concentração populacional. Então, sem dúvida, a região chinesa mais importante são as planícies orientais. Essas terras rebaixadas e aplanadas concentram mais de 70% da população e da economia do país. Bom, agora você já tem total condição de entender, né, por que é muito mais fácil a gente ter uma ocupação em áreas de planície, tá? Então, se eu tenho áreas mais planas, eu vou favorecer, né, a ocupação humana, tá? E a gente vai ver também na nossa terceira aula que essa região aí vai se encontrar, né, vai se localizar as chamadas zonas econômicas especiais, tá? Que vai ser criada aí após a abertura econômica da China, tá? E que vai fazer com que esse país dê um salto, né, no seu crescimento. A China Oriental é a parte mais densamente povoada do país e esta área é caracterizada por planícies extensas onde fluem os mais importantes rios chineses. Então, isso aqui também é muito importante, né? O Rio Azul, que é chamado Yangtze, e o Rio Yonghu, que é o Rio Amarelo, e esse terceiro rio aqui, que é Fujian, que é o Rio das Pérolas. Então, eu tenho 3 rios muito importantes na China, que é o Rio Azul, o Rio Amarelo e o Rio das Pérolas. Quando a gente lembra, né, do que a gente estudou em história, a gente sabe que a sociedade chinesa, ela cresceu, né, às margens desses rios Azul e Rio Amarelo, tá? A China Oriental é a parte mais densamente povoada do país e esta área é caracterizada por planícies extensas. Na verdade, aqui eu repeti, perdão. Deixa eu até apagar esse slide aqui. Não sei o que aconteceu ali, não. Então, aqui falando um pouquinho sobre o relevo, eu consigo perceber, ó, que o Tibete, ó, é tão alto que aqui eu tenho essas imagens brancas, né? Mostrando a questão do frio, né? Da neve. E aqui eu consigo ver também a capital Pequim, tá? E eu consigo ver como essa área próxima ao mar aqui é uma área muito mais plana. Seguindo, né? Eu tenho aqui o deserto de Gobi, tá? Esse deserto aqui também, que como eu já falei com vocês, essa área aqui vai ser a ocupação é bem baixa. E eu tenho justamente a área da Manchúria e a área da planície oriental aqui com maior ocupação. Então, eu posso traçar uma reta e dizer que a parte oriental da China é ocupada e a parte ocidental é menos ocupada, tá? Sobre os tipos de relevo, né? Então, a gente vai ver, as planícies ocupam quase toda a fachada leste do país, estendendo-se de norte ao sul, tá? Então, a gente já viu, né, aqui as planícies, onde vai se estender aí os rios, né,
Eu vou ter aqui também um sedimento aluvional, que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai ser muito importante para a riqueza do solo, tá? E vai ser cortado, então, por esses dois rios, o amarelo e o azul, tá? Os planaltos, que vão ser as áreas mais a oeste, vão ser as áreas mais altas, onde a gente vai ter as nascentes desses rios, tá? A gente vai ter também o deserto de Gobi, tá? Estende-se aí os planaltos da Mongólia, que vão ter climas bem secos, e o da Manchúria com as reservas de minério e carvão, tá? Que é aqui nessa região aqui. Na porção central estão os planaltos cortados pelos rios amarelo e azul, recobertos por um solo muito fértil de cor amarelo, chamado loess. Então, essa região aqui, tá? A gente vai encontrar esse tipo de solo, tá? Que essa palavra em alemão significa solto. É um solo fértil de coloração amarela, é formado por sedimentos depositados pelo vento, ou seja, de origem eólica, encontrados em parte da Europa e principalmente na China, onde encontra-se o rio amarelo, importante na cultura aí do plantio de arroz, tá? Então, eu vou ter a nascente desses rios nas áreas mais altas e, à medida que esse rio vai passando, diminuindo a declividade, eu tenho a formação aí desses solos mais férteis. E eu vou ter também, né, as montanhas, que é o maior conjunto de montanhas do país, está na porção sudoeste, onde se erguem os elevados planaltos e cordilheiras superiores a 2.000 metros, né, as montanhas do Tibete. A cordilheira do Himalaia é a maior do planeta, com diversos picos, né, de maior altitude do mundo. O Everest, na fronteira do Nepal com a China, é a maior, tá? Bom, clima e vegetação. Em função do imenso território, encontramos uma grande diversidade de climas e, consequentemente, de paisagens vegetais, tá? Então, eu vou ter aí, vamos dizer, 3 tipos de clima, tá? No sul, a gente vai ter um clima mais chuvoso, mais parecido, né, com tropical. No norte, a gente vai ter aquele clima mais frio, tá? E o oeste, aquele clima mais seco, mais árido, com formação xerófita. Maior parte aqui, clima do sul e China do Sul e China do Norte, tá? O pandinha, daqui a pouco eu explico, eu coloquei um slide mais na frente para vocês. Na verdade, eu já vou ir nele agora. Eu tenho aqui, né, a fauna. Os principais representantes da fauna chinesa aí são os cavalos, os camelos, o gato leopardo, o macaco, o veado. O urso panda é sem dúvida um dos maiores representantes da China, tá? Então, normalmente quando a gente vê falar de China, a gente vê a figurinha aí do urso panda, por isso que eu coloquei esse GIF aqui. O clima da China sofre influência de 4 fatores principais. Gente, esse slide aqui ele é muito importante, tá? Então, eu já falei sobre tudo isso aqui com vocês lá em Europa e agora a gente está vendo de novo. A continentalidade e maritimidade, né, que é a distância, o afastamento aí do mar, tá? A China, por ter grandes extensões territoriais, então ela vai sofrer com a influência da continentalidade, né? Então, a grande extensão territorial da China faz com que os climas se tornem cada vez mais secos à medida que se avança em direção ao interior, além de aumentar a amplitude térmica anual, onde a temperatura varia até 40 graus. Então, quando a gente pensa naquelas regiões mais de deserto, a gente vai ter, devido a um dos fatores, a questão da continentalidade, a gente vai ter uma variação de temperatura muito grande. Durante o dia a gente tem, né, elevadas temperaturas e durante a noite baixas temperaturas. Então, isso é caracterizado por uma amplitude térmica diária, né, e dependendo do local, anual muito grande. A latitude, né, que é aquela ideia que quanto maior a latitude, menor a temperatura. Por isso que a gente viu aqui, né, que os climas a China do Norte, o inverno vai ser muito mais frio e o verão muito mais ameno, tá? E a altitude também, que vai influenciar da mesma maneira, quanto maior a altitude, menor a temperatura. Então, a gente lembra desse mapinha, onde a gente consegue observar as regiões aí do Tibete, que são as regiões mais altas da China, onde eu consigo visualizar a neve, tá? E a gente também vai ter nas regiões do sul ali, por isso aqui a gente vai ver muito quando a gente estiver falando de Índia, né? A questão da influência das monções, tá? Eu pensei que eu tinha um mapa aqui mais próximo, mas não tenho, então depois eu mostro.
As massas de ar estão sob a influência sazonal das monções, que são ventos típicos do sul e sudeste asiático. Durante o verão do hemisfério norte, os ventos sopram dos oceanos Índico e Pacífico em direção à China, provocando intensas chuvas, especialmente na faixa litorânea. Durante o inverno, sob a influência da massa polar ártica, os ventos provenientes da Sibéria sopram em direção ao litoral, provocando rebaixamento das temperaturas e secas, tá? A questão da hidrografia chinesa, eu já falei com vocês, né, do grande potencial aí dos dois rios, amarelo e azul, tá? Mas esse slide também ele é muito importante. Os rios são numerosos, diversos deles de grande extensão e elevado potencial hidrelétrico. O mais importante é o Rio Amarelo, que nasce no planalto montanhoso do sudoeste e corre para o leste por mais de 5.400 metros. Na sua porção média, quando corta os planaltos centrais, tem elevado potencial hidrelétrico, sendo também muito utilizado para irrigação e plantações de trigo. O outro grande rio chinês é o Rio Azul, tá? E ainda mais extenso do que o Amarelo, com mais de 5.500 quilômetros. Então, eu vou ter o Rio Amarelo aí usado muito para a questão da irrigação, né? Então, ele vai ter um potencial aí para ajudar na questão das plantações e um potencial grande hidrelétrico, tá? E o Rio Azul com um potencial aí hidrelétrico também, tá? Então, eu tenho aqui, tá? Ó, o Rio Amarelo, aqui, mais ao norte, e o Rio Azul, mais ao sul, tá? E aqui a gente tem a famosa hidrelétrica Três Gargantas, tá? Que é a maior usina hidrelétrica do mundo e ela está construída no Rio Azul, tá? Pessoal, isso aqui é uma informação muito importante também. A construção da usina das Três Gargantas foi iniciada em 93 e terminou em 2004. Em 2009, com 26 turbinas instaladas, a capacidade concebida da barragem passou a ser 18.200 megawatts, ultrapassando a potência de Itaipu. E aqui, vegetação, né? Só para terminar, deixa eu só trocar esses dois slides aqui de lugar, que ele acabou ficando no local errado. E a vegetação aqui, a vegetação original chinesa hoje é quase nada comparado com o que já foi um dia. A floresta temperada era muito comum há muito tempo atrás, porém hoje é quase extinta. É a mesma ideia da Europa, né? A China, ao contrário do Japão, a gente não tem essa preocupação ambiental vista no país, a gente não tem uma cultura de preservação. Então, com a imensa população, o aumento do desenvolvimento aí, da expansão urbana, eles foram destruindo tudo. É uma vegetação original chinesa, a floresta temperada já foi praticamente destruída. O próximo ao litoral sul é onde encontramos a maior biodiversidade animal e vegetal, principalmente pelo fator climático, né, que é uma área mais quente e úmida, e os bambuzais já transformaram-se no símbolo do país, ainda sendo cultivados até hoje. Então, a gente tem como símbolo aí do país os bambuzais e o urso panda, tá? Bom, mais informações eu vou disponibilizar aí algumas notas de aula depois no AVO, tá? E algumas curiosidades aí, né? Na China encontra-se a maior construção do mundo, a Grande Muralha da China, que possui mais de 21 quilômetros de extensão. A sua construção ocorreu entre 220 a.C. e 206 a.C. A culinária chinesa apresenta ingredientes peculiares, né, visto que não fazem parte da alimentação da maioria dos ocidentais. Aí eles comem alguns tipos de carne, alguns tipos de alimentos que são muito estranhos para a nossa cultura, né? E o uso de redes sociais é restrito no país, assim como a liberdade da imprensa, já que a gente está falando aí de um partido comunista, tá? Então é isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula, onde a gente vai falar sobre os aspectos históricos da China. Um abraço.